Olá, estamos aqui para mais um episódio do nosso Pode Assim, Mulher. Um bate-papo gostoso hoje com a nossa convidada especial, doutora Neuza Presa, médica ginecologista. Então, você, mulher de todas as idades, fique ligado na nossa conversa de hoje, porque o papo vai ser bem gostoso. Neuza, obrigada pela sua participação. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Estamos aqui também com a Fabiane Cury, que é conselheira do Assim Mulher, e hoje com a nossa presidente do conselho, a Karina. Obrigada, Karina, por estar com a gente hoje também. Neuza, hoje nós vamos falar sobre um assunto que, para todas as mulheres, né? Parte hormonal, ginecológica, depois dos 40, como que funciona tudo isso? Como é que a gente sabe que a gente está aí nesse período de pré-menopausa, menopausa? Como que a gente começa? Como que é? O que tem que fazer? Essa sua dúvida é a dúvida, acredito que da maioria das mulheres, né? Porque chega num determinado momento, né? Principalmente depois dos 40, perto de 50 anos, que a gente para de menstruar, a gente já sabe que está na menopausa, né? Agora, o problema é quando a gente começa a ter sintomas estranhos, sintomas às vezes que a gente nem sabe que é de menopausa, e a gente ainda continua menstruando. Então, como que funciona isso? Normalmente, o que é? Eu costumo falar assim, o que é menopausa? Menopausa é um nome que se dá quando a mulher, normalmente acima dos 40 anos, fica um ano sem menstruar, tá? Só que a gente pode ter sintomas de menopausa de 2 a 14 anos antes da gente entrar na menopausa. Isso quer dizer o seguinte, que uma mulher, a partir de 35 anos, ela já pode começar a ter sintomas de menopausa. E é um período muito difícil. Por quê? Porque às vezes a gente, né, uma mulher de 35 anos é nova, ela começa a ter sintomas e muitas vezes os exames hormonais a gente ainda não tem alteração. Por quê? Porque nessa fase, os exames hormonais a gente faz assim, ó, sobe, desce, sobe, desce. Então, às vezes, você vai fazer o exame num dia e o exame tá normal. Só que no outro dia o exame tá ruim. Então, teria que medir um monte de dia pra gente chegar nesse diagnóstico. Então, nessa fase da vida da gente, o mais importante é o sintoma clínico, é o que a pessoa sente, tá? Por quê? Porque muitas vezes você ainda menstrua e você começa a ter sintomas de menopausa. E aí, o que é sintoma de menopausa? Que é uma das coisas que as pessoas me perguntam bastante também. Hoje, tem descrito na literatura 75 sintomas e sinais relacionados com a menopausa. O que as pessoas mais conhecem é os famosos calorão, os fogachos, né? Então, o fogacho, normalmente, é aquele calorão que a mulher tem, depois, normalmente, ela soa, né? Só que você pode ter fogacho, você pode ter insônia, irritabilidade, nervosismo. A oscilação de humor, depressão. Né? Ah, eu escuto falar das pacientes que elas querem matar o marido, que é a coisa mais comum, né? Assim. Alteração, aumento de peso, né? A mulher costuma também ter muito problema de, às vezes, ressecamento vaginal, dor para ter relação. Às vezes, libido zero. Uma das coisas que eu escuto muita paciente vem nessa, doutora, agora parece que acabou meu libido. Uma outra coisa também, cansaço, às vezes um cansaço extremo, sem ter uma justificativa, que leve a pessoa a achar que tá tudo bem, mas parece que eu tô morta. Ô Neuza, doutora Neuza, você falou 35 anos. 35 anos tem muita mulher querendo engravidar. Isso, exatamente. E daí, como é que funciona? Como funciona isso, né? Esse é um desafio nosso, né? Por quê? Porque a gente sabe que a partir de 35 anos, a nossa já pode começar a ter alteração hormonal. Então, o que acontece? Por isso que muitas mulheres aí que querem engravidar normalmente de 35, 40 anos, às vezes não conseguem e acabam tendo que fazer tratamento, que isso hoje é super comum, né? Por quê? Uma inseminação, né? Uma inseminação, uma fertilização. Por quê? Porque nessa fase você já pode começar a ter alteração hormonal e aí a tua fertilidade já vai estar muito diminuída. Então, isso é um problema, você falou muito bem, da modernidade, tá? Acima de 35 anos, a gente já pode ter mulher que já começa numa pré-menopausa nessa fase, que daí vai ser praticamente impossível ela engravidar espontaneamente sem fazer um tratamento. Ô Fabiane, você passou por Passei por isso. Por uma transição meio cedo também, cedo, né? E até ia falar mesmo agora, existem pessoas que nem imaginam que vão entrar na menopausa, que também menopausa acaba havendo um preconceito, né? Quando fala, menopausa, nossa, a vida acabou daquela pessoa, e agora? Ela é uma velhinha que tá com menopausa. E eu lembro que eu pensava assim, tá? Porque, né, ignorância, né, do tema,
Mas em 2016, hoje eu tenho 53 anos, em 2017 eu precisei fazer uma cirurgia de retirada de útero, ovários, por causa de uma endometriose bem crônica, não sei se é assim que se fala, mas tive um caso sério. E eu fiquei simplesmente chocada com o que aconteceu comigo depois. Eu pensei, fiz a cirurgia, né? Tirei tudo. E agora? Agora, em poucos dias, eu simplesmente estava desse jeito aí. Desanimada, cansada, envelhecida, assim, parece que minha pele ficou ressecada, sem vontade de nada, libido zero também. E muito aflita. Eu falei, e agora? Será que eu vou ficar assim para sempre? Então, as mulheres não estão preparadas para isso. Exatamente. E o que você teve aí foi uma menopausa cirúrgica, né? Na verdade, como ela tirou o útero e tirou os ovários, né? Então, nossos hormônios são produzidos pelos nossos ovários. Se você tirou os ovários, você entra na menopausa de uma vez. É a pior menopausa que tem, porque normalmente os ovários da gente vão diminuindo progressivamente a de produzir hormônio. Quando você faz uma cirurgia, é de repente. Aí o mundo desaba mesmo. E infelizmente, ainda hoje, não tem aquele cuidado, porque você era uma mulher candidata a fazer a cirurgia e já começar a iniciar a reposição hormonal, porque você era uma mulher jovem que ficou sem hormônio de uma hora para outra. Mas muitas vezes a mulher não tem essa assistência e às vezes ela nem comenta sobre esse tema, né? E aí você sofre com as consequências disso, com a menopausa cirúrgica. Na verdade, é um tema que pouco se fala. Agora que começaram a falar um pouco mais sobre a menopausa, sobre os sintomas, porque a mulher moderna, como você disse, a gente está ativa, mas de repente essa questão hormonal deixa a gente para baixo. Sem dúvida. Eu vou falar por mim. O ano passado eu achei que passei por um burnout, mas junto com esse burnout veio vários outros sintomas que demorou para ser detectado, que era um início, uma pré-menopausa, climatério que chama, exatamente. E eu me sentia realmente deprimida, para baixo, sem ânimo. A memória falhava, oscilação de humor. Uma hora eu tava bem, outra hora eu não tava. A gente começa a ganhar peso sem saber da onde. Aí você faz a mesma atividade física, já não tem mais resultado. Então, gente, é uma fase que começa a mexer muito com a nossa cabeça também, né? Sim, com certeza. E é o que você falou. E pega a mulher numa fase extremamente produtiva. Por quê, né? Você imagina, na minha profissão, eu sou médica, né? Então, até você fazer a faculdade, é 6 anos. Até você fazer a especialização, de 3, conforme a especialização, é 5 anos. Quer dizer, até você entrar no mercado de trabalho, você já vai ter mais de 30, normalmente. Aí depois, como você falou, você ainda às vezes... Já vai engravidar, Já né? vai engravidar, depois tudo. Então, o que acontece? Uma mulher hoje de 40, 50 anos, ela tá no auge do seu trabalho, né? Sim. E aí, essas mudanças hormonais muda muito. E é o que você falou, né? A sociedade não fala muito, nem a mulher gosta muito de falar. Por quê? Eu sempre falo que a gente fica assim, a menopausa é como se fosse o marco do... Aí eu tô envelhecendo, então as mulheres têm dificuldade de falar sobre esse tema, tá? E às vezes nem aborda. E a própria medicina não dava muito, então isso é uma coisa que está sendo retomada. Eu sou professora, né, da Universidade Estadual de Maringá, e eu dou aula sobre isso. Eu dou aula para o 4º ano, dou aula para o 5º ano, para o 6º ano, para residência, exatamente para poder preparar, igual hoje eu dei aula para o 6º ano, e falando, olha, vocês tem que estar preparado para atender a paciente, às vezes, lá do postinho. Por quê? Porque ela, às vezes, não tem condições de procurar um médico, um especialista, né? E vocês têm que ter condições de tratar. Por quê? Porque não tem especialista para tratar todo mundo, né? Principalmente na saúde pública, não tem. Então, eu falei, vocês que vão ser lá médicos generalistas, médico da família, você tem que tratar. Tem que saber identificar por quê? Porque é o que você está falando. Você falando isso, eu atendi essa semana uma paciente advogada, super nova mesmo, que nem você, 44 anos. Ela falava, doutora do céu, eu vou fazer audiência, eu começo a suar, começo a ficar molhada. O que eu faço? Ela veio lá de super constrangida, porque como é que é? Falou, eu não consigo mais nem fazer audiência, ela ficava ensopada, parece que eu tô nervosa, e não era. Porque a pessoa sobe aquela onda de calor, ela fica vermelha, ela começa a suar, você imaginou na frente de uma audiência cheia de pessoas com juiz? Então, extremamente constrangedor. E um outro fator, hoje, a gente está vivendo muito mais, né? Então, assim... Em 1940, a expectativa de vida era 45 anos. Hoje, a expectativa de vida são em torno de 80 anos e tem muitas pessoas aí. Eu tenho pacientes hoje no consultório com 90 anos, 100 anos, né?
E o que acontece? Você vai passar, às vezes, mais tempo na menopausa do que antes. Do que fora Do dela. que, Do que fora antes, dela, do que entendeu? antes, né? E aí, como que a gente vai ficar com esses sintomas? E além de tudo, além dos sintomas, a menopausa aumenta muito os riscos de saúde da gente. Então, pós-menopausa, a gente aumenta o risco de obesidade, de doenças cardíacas, aumenta o risco de demência, de osteoporose, tá? Hoje, os novos estudos mostram que diminui, se você fizer uma reposição hormonal certinha, diminui a incidência de câncer de mama, câncer de intestino. Por quê? Porque você ficar sem hormônio acelera muito o processo de envelhecimento do teu corpo, tá? Então, a reposição hormonal é um assunto tabu, né? As pessoas têm muitas dúvidas, muitos medos em relação a isso, né? Mas você pensa o seguinte, é como se você, que nem ela entrou, fez menopausa cirúrgica, de um dia para o outro você não tem mais hormônio, entendeu? Então, você imaginou? Então, eu sempre falo para os pacientes, pensa quanto que a gente está melhor na vida da gente, não é se sentindo melhor, não é quando a gente está lá com 20 e poucos anos, que você tem disposição, energia, é por quê? É por causa da questão hormonal, né? Doutora Neuza, tô amando todo o conteúdo até agora, super informativo para todas nós, ainda mais nessa faixa etária de idade. E eu queria perguntar assim, para quem toma ou tomou anticoncepcional durante muito tempo e que tem a parte hormonal já estabilizada, como ela vai saber quando iniciar uma reposição hormonal ou tem um desmame dessa medicação para fazer a reposição hormonal? Fala para nós, como que é isso? Aí, assim, quando a mulher usa um anticoncepcional, principalmente um anticoncepcional que tem algum tipo de estrogênio, que a maioria dos anticoncepcionais tem, normalmente o anticoncepcional funciona que nem uma reposição hormonal. Então, às vezes, você não tem os sintomas da menopausa porque está tomando anticoncepcional. Então, o que a gente faz? A gente tem que medir os hormônios. Aí a gente mede os hormônios, se a gente medir os hormônios, mede os hormônios chamados FSH, estradiol, aí com isso você determina se a mulher... Mesmo tomando anticoncepcional, se estiver na menopausa, ele aparece. tem... Aí tem alguns esquemas, às vezes a gente para, às vezes não, depende muito assim, da fase de idade, do que você tá sentindo, mas a gente mede os exames, faz exames de sangue, aí a gente consegue determinar se você tá... Porque o que é a menopausa? Menopausa é insuficiência ovariana, o ovário para de produzir hormônio. Pelos exames de hormônio, a gente consegue determinar se daí já está na fase de você mudar, né? Sair do anticoncepcional, passar para reposição hormonal, ou às vezes a gente faz uma mistura. Por quê? Porque às vezes ainda tem algum risco de gravidez, conforme tá os exames de hormônio, aí a gente usa às vezes um anticoncepcional que é mais propício para usar nessa fase. Certo. E a importância da reposição hormonal é... Qual é a importância? Primeiro, todos esses sintomas que a gente falou aqui, tá? Eu falo que o principal para a mulher é a qualidade de vida. O que você me disse aqui, eu pergunto sempre para as pacientes. Pergunta para uma mulher que está na menopausa como é que ela está se sentindo. Se ela está melhor ou ela está pior que antes. Fica facinho da gente descobrir, porque a maioria vai falar que está pior. Então, você se sente pior por causa dos sintomas. E além dos sintomas, tem a piora da saúde. Então, aumenta o risco de osteoporose, aumenta o risco de doenças cardiovasculares, aumenta o risco de demência, aumenta o risco de diabetes, de câncer. Então, assim, uma coisa que osteoartrite, as mulheres começam a ter dores. Por quê? O estradiol é extremamente piora a pele da gente, começa a cair o cabelo, que isso mata as mulheres, né? Começar a perder o cabelo, a pele piorar. Por quê? Porque o estradiol é o hormônio que mantém isso na gente. Então, a mulher sente muito essa mudança. E por ser assim de forma drástica. Então é muito importante a gente fazer. Eu recomendo todas as mulheres fazerem, tá? Lógico, existem individualidades, tá? Então sempre quando eu falo para olha, cada uma é cada uma. Então às vezes tem algum problema que às vezes a pessoa não pode usar, nós temos que individualizar. Tem vários tipos de tratamento. Outra coisa que as pessoas também não sabem, acho que é um tratamento só, né? Tem várias formas da gente tratar, vários tipos de hormônio. Então assim, tem que ser sempre individualizado. Mas sempre é recomendado fazer o tratamento, sim. Tá? E você comentou, né, doutora, sobre a questão do câncer, né? E esse ano você está sendo a embaixadora da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Como prevenir tudo isso? Como a gente fala muito do câncer de mama, né? Uhum. Tem sido divulgado, tem o Outubro Rosa, mas diante dessa questão até hormonal ali, como a gente começar a prevenir? Como a gente começar a fazer os exames? De quanto em quanto tempo? Como que funciona?
Então, super importante, assim, toda mulher, né, muito importante que ela faça um acompanhamento médico, né? Então, a gente recomenda que a mulher, assim, né, é habitual normalmente a gente ir ao ginecologista pelo menos uma vez por ano. Então, pelo menos isso eu recomendo, né? Principalmente, a partir de quando? Eu acho que a partir que a mulher menstrua, ela tem que ter um acompanhamento, aí o ginecologista vai determinar, pode vir daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, conforme a faixa etária da pessoa, né? E aí, conforme a faixa etária, a gente determina o seguinte: o que a gente tem que estar, quando você fala de câncer de mama, que é uma das grandes preocupações da mulher, o que você tem que estar atento? Uma coisa que eu observo é que às vezes a mulher tem vergonha, né? Tem mulher que tem até dificuldade de palpar a própria mama, de se olhar no espelho. Então, assim, eu sempre falo, em saúde, primeira coisa é o autoconhecimento. Você prestar atenção, se olhar, gente, as pessoas falam, como é que palpa a mama, doutora? Eu falei, gente, quando a gente vai no banho, toma banho, você não toma banho todo dia? Quando você toma banho, se você estiver acostumado com a sua mama, se aparecer alguma coisa diferente, você vai perceber. Então, não precisa um horário, nada específico, tá? Observar também se não tem, se não tá vermelho, se não tá inchado, se não tá com dor, se não tem alguma coisa que esteja diferente, a gente tem que estar atenta, tá? Então, isso é muito importante, essa parte. Fora isso, a partir, quando você vai ao médico ginecologista, normalmente ele faz o exame físico e examina as mamas. E a partir dos 40 anos, aí a gente recomenda fazer a mamografia normalmente todos os anos, tá? Conforme o exame mais importante para a mulher é a mamografia, tá? Conforme o padrão da mama, se tem silicone, aí às vezes a gente vai ter que fazer a mamografia e o ultrassom. Mas o exame mais importante que a gente fala que é o exame de screening é o exame da mamografia que toda mulher tem que fazer. Ou uma vez por ano, ou cada 2 anos, aí vai depender da faixa etária, da história, e o médico vai determinar essa periodicidade que ela tem que fazer. Mas é muito importante a gente ter o hábito, né? Porque não é, a gente tá falando do câncer de mama, mas não é só câncer de mama, né? Eu ia falar, tem o câncer de colo de útero também, que ali tem muitas mulheres, né? Isso, exatamente. E o câncer de colo de útero incide normalmente na mulher mais jovem, entendeu? Porque a incidência maior de câncer de mama normalmente é dos 40 aos 60. E câncer de colo de útero normalmente é dos 20 aos 40. Então pega a mulher mais jovem. Então, super importante fazer o preventivo, né? Fazer ultrassom, determinar a faixa etária, quais exames, né, que devem ser feitos. Então, esse acompanhamento médico é muito importante. Mas eu acho que, além do acompanhamento médico, é a pessoa se perceber, se conhecer, ver se está sentindo alguma coisa. Se não tem nada diferente. Se não está percebendo nada no seu corpo. Isso é muito importante. Porque e valorizar, né? Porque às vezes, eu falo que na medicina tem os 2 tipos de paciente, né? Aqui qualquer coisa corre, né? Qualquer coisa. E aquelas que não vão por nada, entendeu? Tipo assim, não, isso aqui não é nada, vai deixando. Então, isso aí também não é bom. Eu sempre falo, se tem alguma coisa incomodando, pode ser um sinal de alerta, né? Então, a gente é bom sempre olhar. Foi o caso, né, Foi o caso. E eu fiz exatamente isso, doutora Neuza. Eu fui deixando, eu sentia muita cólica, muita. E as últimas cólicas, eu chegava, assim, ter náusea. Eu tinha náusea, eu tinha dores no abdômen, náusea. E comecei a sentir, passar mal. Cada mês eu passava mais. E a minha barriga começou a inchar, comecei a ter... Assim, meu organismo começou a falar, tem alguma coisa errada. Até estava comentando com a Carol, falando, como eu sou uma pessoa que sempre tolerei dores altas, então você se acostuma com a dor. Hoje eu sou uma pessoa que prego o contrário. Eu falo, olha, sentiu alguma coisa? Não espera, vai. Tudo tem solução, né? Tem como tratar, tem como prevenir. Até porque se está no início é mais fácil o tratamento, né? Mais Com fácil certeza. diagnosticar, né? Isso aí que essa fala que você falou, eu achei perfeita. Por quê? A mulher na nossa sociedade, ela acha que ela tem que aguentar as coisas, tá? Então, é normal eu ter dor, é normal... Eu sou fortona. Eu sou forte, é assim mesmo. A gente se põe isso e a sociedade coloca isso. Eu falo sempre para as pacientes que se homem tivesse menopausa, minha filha... Eles iam ficar internados. Eles não podem nem ter uma cólica. Assim, isso ia ser muito diferente. Por quê? Porque a mulher, ela culturalmente, ela vai tolerando as coisas, né? Então, assim... e a gente tem isso, mas não, é assim mesmo. E as pessoas falam, isso é coisa da vida, você tem que aguentar. Então, isso é péssimo, porque eu falo, não, isso não é coisa da vida, não. Isso tem solução, tem tratamento, pode melhorar. É possível a gente sofrer tanto. Exatamente, né, doutora Neuza? Mas a gente não escuta isso? Escuta. É assim mesmo, que isso é normal, né?
As nossas vós, então, não, mas a minha avó falava, mas na minha época não tinha essas coisas, isso é frescura, né? Porque as pobres, coitadas, tinham que aguentar tudo calada, né, gente? Não tinha nada, não tinha esse negócio de tô com dor, tô com problema, não é? E falando, né, dessa questão até de gerações e tudo, a gente tem muita mãe de menina que acompanha aí o nosso podcast e até as meninas, né? Como começar a perceber, a se olhar, a cuidar? É um tabu tão grande hoje as mães até falarem com as filhas sobre tudo isso, sobre até a primeira menstruação, os sintomas dessa primeira menstruação. E hoje tá tudo na internet, tudo né? na internet, tudo no Instagram. tudo no Instagram, e aí vem muita informação falsa, o que é, o que não é. Então, a gente está falando da mulher, e a mulher começa lá desde pequenininha, desde vacinas, que hoje eu sei que tem vacina para HPV, que também ajuda a não ter o câncer de colo de útero, né? Então, tudo isso. O que a mãe de uma menina aí de quantos anos começar a prestar atenção se é uma menstruação, se vai vir, se não vai vir, né? Normalmente, a média que a gente costuma menstruar aqui é entre 11 e 12 anos, né? Normalmente, até nessa fase, as crianças costumam ir ao pediatra, né? Que é o habitual, uma vez por ano, pelo menos, ir ao pediatra. À medida que a menina menstrua, né? Normalmente, os pediatras já recomendam que vá ao médico ginecologista. Por quê? Porque a menstruação significa que ela já está fértil e que tem risco de engravidar. Então, já é o momento de... Chega nessa fase da mãe já conversar sobre a menstruação. Normalmente, quando vem a menstruação, vem o interesse, às vezes pelos meninos, que normalmente na infância não vai ter. E aí se preocupar, isso aí que você falou é muito, muito importante, já, porque às vezes a gente tem dificuldade de falar sobre o tema, né? Então, a melhor coisa é que você tenha alguém de confiança, um médico de confiança, que você vá. Eu recebo bastante lá no consultório, as mães nem entram, fica lá, trouxe a conversa, eu vou ficar lá fora. É um profissional que vai saber fazer uma abordagem mais sutil, que não vai inibir, né? Que é uma fase de muita vergonha, né? Vergonha do corpo, vergonha da descoberta. E isso aí é importante, porque é o que você falou. Se você já vai cedo, aquilo vai ficando natural. Então, você já vai, já conversa, né? Já vai vendo as dúvidas, tá? Então, quanto mais cedo, melhor, entendeu? Eu acho que menstruou já é uma fase de ir ao ginecologista até para já desmistificar. Porque senão fica aquele negócio que parece que é um bicho, que a gente não pode... E as mulheres conversar. Quando a gente está conversando aqui sobre a menopausa, aquilo que a gente estava falando, né? A gente não conversa sobre isso. Eu, né, quando eu menstruei, minha mãe nunca falou. Eu tenho uma filha de 16 anos, né? Eu achei a coisa mais bonita, e quando ela menstruou, ela saiu contando pra mim, pro pai dela, pro irmão. Eu falei, olha que bonito, né? É assim também. Então, uma coisa normal, é natural, que eu, quando menstruei a primeira vez, escondia, né? Ninguém nem podia saber. Então, essa desmistificação dessas coisas que fazem parte da vida de todas as mulheres. E tem relação, é uma dúvida da fase, por exemplo, você menstruou com 10, com 11, para menopausa? Não tem nenhuma relação. A idade da primeira menstruação é uma coisa, a idade de você parar de menstruar é outra. Então, tanto faz. Não existe vida útil do outro. Não existe não tem como a gente fazer essa previsão, que eu acho que você está perguntando, não tem, né? Então, esses temas são muito interessantes mas são tabus mesmo, né? A gente tem dificuldade de falar, né? Eu sempre falo para as pacientes, olha, uma coisa eu tenho certeza, 100% das mulheres vão entrar na menopausa. Quem viver vai entrar, não tem como, né? Não tem como fugir, Não tem como fugir, esse dia vai chegar, né? Então, muito importante a gente falar desse tema e quem tem filha, falar sobre esse tema mesmo com as filhas. Porque, às vezes, como a mulher tem dificuldade de falar, então, às vezes, ela nem comenta, nem fala, né? E aí você fica... Aquilo que você não fala, parece que tem alguma coisa errada, né? Tipo assim, eu não vou nem falar, né? Desse tema, vira um tabu na vida das pessoas e aí acaba gerando um monte de problema, um monte de sofrimento. Doutora Neuza, estamos chegando ao final do nosso podcast, do nosso bate-papo, foi muito gostoso e eu queria que você deixasse uma mensagem para as nossas telespectadoras ali, para as nossas mulheres e também deixasse seu contato, né? Quem quiser entrar em contato com você, seu Instagram, seus contatos. O que eu gostaria de falar é exatamente isso, que a gente não precisa ficar sofrendo, né? Porque, assim, eu vejo que isso está muito forte ainda. Não, é que é assim mesmo, como a gente está falando desse tema da menopausa. Que não tem o que fazer, que é natural.
é um processo natural, porque todas nós vamos passar por isso, mas hoje a medicina moderna tem recursos, tá? E que e também existe muito tabu, né? Tipo assim, às vezes eu vejo que a pessoa não vai para um tratamento por causa de um medo, às vezes, uma vizinha falou, uma amiga falou, então eu sempre falo assim, ó, procure sempre um atendimento especializado, né? É engraçado a gente falar isso, mas eu falo assim para as pacientes, você vai construir um prédio, você vai contratar quem? Você vai contratar a mim ou você vai contratar um engenheiro? Doutor, um engenheiro? Então, quando você está com um problema médico, para quem que você deve ir? No médico, porque o que as pessoas fazem? Elas vão... E mulher, você sabe que é muito influenciável, né? A gente vai no Google mesmo. É isso, vai no Google, vai na amiga. Então, assim, procura um médico, mas também procure um médico que trate isso, não é verdade? Porque às vezes você vai numa pessoa que não tem nada a ver com o que está acontecendo com você, né? E que a gente deve buscar ajuda, não tem que ficar sofrendo, ficar aguentando. E já que a gente está esse tema da menopausa, a menopausa é um período que pode ser tratada, que pode ser melhorada, mas é um período desafiador na vida da mulher, né? Então, a gente tem que buscar ajuda mesmo. E hoje a gente tem recurso. A medicina hoje, até por causa do envelhecimento da população, do envelhecimento, né, da vida cada vez mais longa da gente, e hoje a gente quer viver muito e viver bem, né? Então a gente tem que procurar recursos, entendeu? Porque hoje, para você ter uma vida, você tem como prevenir. Eu trabalho, sou gineco, mas eu faço muito medicina funcional integrativa. É você trabalhar com prevenção, você buscar o que você pode fazer hoje, né, para você melhorar a tua qualidade de vida, para que você fique melhor, diminua a incidência das doenças. Então, é isso que eu acredito. E quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, eu convido a me seguir no Instagram, @doutora Neuza Presa, lá tem um contato do consultório, né? Então, eu também produzo bastante conteúdo, é um assunto que eu gosto bastante, né? Então, quem quiser me acompanha lá que vai ter bastante informação. Que bom, obrigada pela sua participação mais uma vez. Karina, obrigada por estar conosco hoje. Sempre um prazer estar aqui no Pode Assim Mulher, muito rico, conteúdo muito interessante hoje para todas nós, que a gente possa estar replicando essa informação para mais mulheres. É isso aí. Fábio, obrigada pela tua companhia hoje aqui, obrigada pela sua troca. Que gostoso, né? Obrigada, viu, Carol, Karina, doutora Neuza, é um prazer estar aqui com você nessa mesa. A doutora faz um trabalho maravilhoso, parabéns, viu, pelo seu trabalho. Obrigada, meninas. E chegamos ao fim a mais um episódio do nosso Pode Assim Mulher. Curta, comente, compartilhe, envie aí para suas amigas e segue a gente aí nas redes sociais.